Como lidar com o paciente diabético? Essa foi uma pergunta que me foi enviada de que um dentista tinha um paciente diabético e estava sendo cuidado, mas a pergunta da dentista era que a paciente ainda se queixava de sangramento mesmo com o tratamento periodontal. Enfim, o que a gente precisa primeiro entender é que o paciente diabético não é um paciente normal. Ele tem risco elevado de doença periodontal. Outra coisa que a gente precisa saber é se esse paciente realmente está compensado. Porque mesmo que o paciente diga, tá tudo bem com o meu diabetes, será que está tudo bem mesmo? Será que ele está compensado mesmo? Será que ele está sendo acompanhado por um médico endocrinologista mesmo? Porque muitas vezes o paciente diz que ele está cuidado, mas ele foi uma vez a cada não sei muitos meses sob acompanhamento com o seu médico e ele acha que está fazendo tudo direitinho. Ou ele só faz a medicação, não faz a parte que lhe cabe de atividade física e dieta alimentar, e esse diabetes não está tão bom como ele está dizendo para você, dentista, que ele esteja. O ideal é que ele esteja junto, sob acompanhamento do médico e do dentista. Agora, se nós da odontologia estivermos fazendo a manutenção preventiva, e o paciente não estiver controlado, a gente tem que acertar a expectativa e dizer que não vai melhorar somente com o tratamento periodontal. Então não vale a pena fazer manutenção preventiva. Peraí, se não fizer a manutenção, aí que a coisa vai ficar pior. Aí que o caldo entorna, entendeu? Ele precisa estar sob uma manutenção, um monitoramento, um acompanhamento periodontal para que ele não tenha a piora. E enquanto isso, ele precisa estar sob acompanhamento do médico e de preferência sob acompanhamento do nutricionista. Mas e se o paciente está com diabetes muito descompensado, ele não consegue melhor do que isso? Enfim, como eu falei no começo, a gente precisa acertar expectativas. A expectativa precisa estar muito clara de que a gente não vai conseguir milagres no seu resultado periodontal enquanto o controle metabólico não estiver bom, mas não significa que não tem mais nada para fazer em relação à saúde bucal. Significa que nós dentistas vamos começar a diminuir ao máximo os fatores irritantes bucais, a gente vai controlar ao máximo o biofilme bucal potencialmente patogênico para que ele não venha a ter muito mais perda óssea que ele teria se ele tivesse com o diabetes descompensado. Então, por exemplo, diabetes descompensado ou pobremente controlado, mais suscetibilidade à doença periodontal é super prejudicial. O que a gente vai fazer? A gente vai motivar, orientar ao máximo para que esse paciente melhore. O que particularmente eu penso que nós dentistas, como profissionais de saúde, deveríamos fazer, nós deveríamos estar mais informados sobre a terapia, sobre a diminuição do consumo de carboidratos, sobre o que ele poderia se alimentar ou não se alimentar, sobre a importância da atividade física na diminuição da glicemia e no aumento de receptores para a diminuição dessa glicose sanguínea. E tudo isso diz respeito à promoção de saúde, são medidas inespecíficas. Não me vem falar que isso é parte do médico, isso é parte do nutricionista. E a gente começa a dividir, a segmentar a área de saúde. Isso não existe, porque todo profissional de saúde vai conseguir confluir, vai conseguir trazer benefícios para tudo, para a melhoria dos pacientes. Por exemplo, eu já ouço tanto de dentista falando para mim que os endocrinologistas deviam mandar os pacientes diabéticos para os periodontistas. Professora, eu acho que eu vou fazer uma pastinha, eu vou começar a bater na porta dos endocrinologistas. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas não é todo mundo que vai ter doença periodontal. E mais, da mesma forma com que a gente espera que todas as profissões tragam pacientes para nós, o que é que nós estamos fazendo para valorizar as outras áreas? Porque às vezes o paciente não vai no endocrinologista porque ele não está entendendo qual é o dano que ele está tendo pelo diabetes.
A gente precisa sim saber mais sobre isso, a gente precisa sim saber que ele precisa fazer mais atividade física moderada, porque ele vai ter a queima do açúcar no sangue. Ele precisa saber que ele precisa consumir moderadamente carboidratos, ele precisa ser orientado. Daí a gente começa a conversar que fruta também é açúcar. Por exemplo, um paciente meu, ele é hipertenso, pré-diabético, com uma gengiva muito inflamada, né? Obeso, conversa vai, conversa vem. E isso era 4 horas da tarde e eu perguntei para ele, então, mas o que você come? Não, doutora, a minha alimentação é muito boa. Eu faço assim, ó, um bifinho, muita salada e muita fruta, porque eu adoro fruta. Ó, a fruta que eu mais gosto é banana. Ó, só hoje acho que já comi umas 10 bananas. Ou seja, é um equívoco. O paciente ele começa a entender que fruta pode, mas ele não pode comer açúcar na forma de sacarose. São todos esses equívocos que nós, como profissionais de saúde, nós temos a obrigação de saber e orientar, porque isso traz grandes resultados. A gente está ajudando todas as profissões. Já pensou se todas as profissões dissessem para o paciente, você está escovando os dentes todos os dias? Você está fazendo uma higiene adequada? Já pensou se todos os obstetras insistissem em dizer, escuta, você passou pelo dentista? Você pediu para ele dar uma olhada? Imagina se todas as profissões pudessem falar, olha, você vai passar por uma cirurgia, que tal passar pelo dentista só para fazer uma profilaxia, para a gente conseguir reduzir ao máximo a contaminação bucal, para caso você precise de um entubamento ou caso você precise passar mais tempo internado, não tenha o risco de ter uma infecção pulmonar por conta das bactérias bucais, que tal? Então, da mesma forma que a gente quer muito que as outras profissões saibam muito mais daquilo, a gente também não faz o oposto. Então, eu preciso dizer que nós dentistas precisamos saber mais sobre orientação de saúde geral. Então, o paciente diabético, ele precisa ser orientado da sua condição para que ele fique mais alerta, para que seja mais um profissional alertando e a gente vai começar a fechar uma manutenção frequente. O dentista que mandou esse caso falou que na verdade, é o dentista que estava falando com a outra colega dentista, que o paciente estava sob manutenção semestral. Pois bem, semestral é um período muito longo para quem tem um problema sistêmico e se continua inflamado, significa que ainda existe inflamação e ainda existe perda óssea. Isso não está sendo suficiente para manter isso em saúde. Por conta disso, esse período de retorno precisa ser encurtado, precisa ser mais próximo, porque, enfim, nós precisamos a todo custo diminuir o dano que os micro-organismos estão fazendo nesse indivíduo localmente imunossuprimido até que esse diabetes esteja muito bem controlado e tudo esteja ok. E mesmo que a literatura científica diga com muita clareza que o controle metabólico e a doença periodontal é uma via de mão dupla, porque o controle da doença periodontal melhora o diabetes e a melhora do diabetes controla o periodonto, não chega tanto dizer que a gente vai controlar o periodonto e vai chegar a uma cura do diabetes. Ele precisa parar de comer de forma equivocada, ele precisa entender que o corpo dele tem uma tolerância limitada a uma determinada quantidade de carboidratos e ele precisa se cuidar. Não é milagroso assim, mas que ajuda. A gente vai diminuir mais uma fonte de inflamação. E a outra pergunta que me foi colocada assim é que, mas o que é que o paciente vem fazer se o paciente tem bom controle de placa, quase não tem placa, quase não tem cálculo? Enfim, quem é que falou que nós estamos tratando cálculo? Quem é que falou que só vai precisar voltar para manutenção preventiva se tem cálculo, se tem placa? O que nós estamos fazendo é fazer um controle profissional, é uma diminuição profissional do biofilme dental, de forma que a gente consiga ter o mínimo de agressão possível para esse indivíduo que sistemicamente tem uma imunidade temporariamente debilitada por conta da sua situação de diabético, ou diabético descompensado, ou de hiperglicemia que continua. O dia que ele tiver com um parecer do médico ou com os exames mostrando que ele é um diabético compensado, a gente vai poder cuidar desse paciente como um paciente
normal. Normal porque muita coisa pode acontecer para que o paciente acabe ficando descompensado e tudo mude repentinamente. Inclusive, uma das coisas que modifica repentinamente os níveis glicêmicos é o uso de antibióticos, porque o antibiótico ele mata a microbiota patogênica e mata a microbiota normal também. Como diminuir isso? O bolo fecal ou toda a massa intestinal, que acaba sendo um filtro físico que interpõe a absorção da glicose, vai diminuir, porque 70% do peso seco das fezes é de bactéria. Se o indivíduo tomou antibiótico, ele vai ter uma grande diminuição de bactérias intestinais, inclusive. Como ele vai ter essa grande diminuição, ele vai ter a maior passagem da glicose pelo seu intestino. E tendo assim muito mais dessa passagem, tende a aumentar muito a glicemia. E é por isso que eu falo que o Periodiária é um curso muito especial, porque ele acaba explicando todas essas pequenas nuances sobre como é que a gente vai fazer para a gente manter o paciente em saúde. A verdade é que até a gente conseguir configurar esse Periodiária e conseguir expandir isso para todo o Brasil, a gente vai tratando o diabético assim, vai levando, vai cuidando, mas sem uma sistemática onde o paciente pode falar assim, aqui com esse dentista eu tô seguro, eu sei que o dentista tá me cuidando e eu sei que aqui eu vou conseguir ter melhorias. E é isso que a gente precisa saber fazer. Saber colocar o paciente numa situação onde nós estamos controlando a microbiota dele enquanto o controle metabólico não está bom. E isso independe de ter cálculo ou não ter cálculo. Nós não estamos tratando o cálculo, nós estamos tratando a disbiose, o desequilíbrio das bactérias. E uma vez que a gente esteja tratando, reequilibrando essas bactérias, na periodicidade que seja, mas desde que isso seja muito importante ou que seja numa periodicidade que a gente consiga de verdade reduzir a inflamação, esse paciente vai estar seguro que ele não vai ter grandes perdas ósseas ou ele não venha a ter perda dentária nesse momento de desequilíbrio glicêmico. E enquanto isso, a gente continua fazendo nosso papel motivacional, tanto relacionado à saúde bucal quanto relacionado à saúde sistêmica, que na verdade é mais importante. Então, respondendo e reforçando, se o paciente está falando que, olha, porque está inflamado, porque está sangrando, porque tem pouca placa, pouco cálculo, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre controlar a microbiota, diminuir a quantidade de micro-organismos na cavidade bucal para que o paciente realmente consiga ter saúde e juntinho com isso a gente vai estar monitorando essa glicemia. Tá? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, e eu falo dessa periodontia de todos os dias, muito prevalente, muito frequente nos nossos consultórios, que aparece para todos nós dentistas diariamente. E aqui eu ensino a fazer uma periodontia lucrativa, de resultados, produtiva, onde a gente consiga, acima de tudo, entregar muita saúde bucal para o paciente, que ele possa ficar tranquilo, que ele possa confiar que o dentista que está lhe cuidando vai mantê-lo em saúde. Mas eu preciso da sua colaboração, eu preciso do seu comentário, eu preciso da sua pergunta, preciso que você comente aqui, porque tudo isso vai ajudar a melhorar, aprimorar esse canal e a gente vai conseguir juntos, todos nós, melhorar a saúde bucal do país através de você, dentista, utilizando esse método Periodiária, que vai trazer muita satisfação na odontologia como profissional, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista financeiro. Então, espero seu comentário e até o próximo vídeo.